Bom dia. Que graça, paz e o amor de Cristo seja com todas nós, amém? Pois é, vamos continuar o estudo da lição. A lição de número 3, que tem por título Justificação, Justiça Imputada. O texto para memorizar, pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E o texto, para que nós possamos meditar nele, a gente viu na introdução, no sábado à tarde, não foi? Está escrito assim: a justiça pela qual somos justificados é imputada, a justiça pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é nossa adequação a ele. Na introdução do sábado a gente conversou um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre algumas coisinhas que aconteceram na vida do patriarca Abraão. Vamos lá? A pergunta 1 do tópico 3 diz assim: justificado antes ou após o batismo? Abraão foi justificado pela fé antes ou depois da circuncisão? A resposta está em Romanos, no capítulo 4, no verso 8 ao 10. E eu não vou ler tudo, mas eu vou ler o verso 10 que diz assim: como lhe foi, pois, imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão? A resposta: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, eis aí a resposta na palavra de Deus, né? Abraão foi justificado pela fé antes ou depois da circuncisão. Está escrito aqui, mas antes, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Amém? Na pergunta B, diz assim: qual era o propósito da circuncisão? A resposta está em Romanos, capítulo 4, verso 11. E do batismo. Qual é o propósito da circuncisão e qual é o propósito do batismo, né? A circuncisão, está lá no Romanos 4, 11, está escrito assim: e recebeu o sinal da circuncisão, pelo selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Era esse o propósito da circuncisão: mostrar a separação entre o povo de Deus e o povo idólatra, e a aceitação de Deus por aquele povo. E aí o que acontece com o batismo? O batismo, ele vem assinalar a entrada da pessoa no reino espiritual, né? O batismo dá condição, né, de ser aceito como membro da família de Deus. Aqui no texto diz assim: a ressurreição de Cristo é comemorada por sermos sepultados com ele no batismo e erguidos da sepultura líquida de modo semelhante à sua ressurreição, para viver em novidade de vida. Ou seja, quando você desce as águas batismais, você morre para o pecado, para o mundo. E quando você sai, você ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Então você deixa também de fazer parte da família idólatra, da família do mundo, e passa a fazer parte da família de Cristo. Ou seja, o que substituiu a circuncisão? O batismo, certo? A circuncisão vinha separar o povo, tanto os patriarcas como seus descendentes, que passavam a ser, por aquele rito, aceitos como povo peculiar de Deus, né? Separado dos idólatras. O batismo vem fazer a mesma coisa, nos separar do mundo e nós passamos a ser aceitos como membros da família de Deus. Amém? Pronto. E tem um comentário aqui que eu gostaria de ler para vocês. O batismo é a mais solene renúncia do mundo. Aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaram publicamente, bem no início da vida cristã, que abandonaram o serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do celeste rei. Tem obedecido a ordem: sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. E neles se cumpre a promessa:
Eu vos receberei e serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa citação está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17 e 18. Amém? Então, como diz aqui, né? É uma solene renúncia ao mundo. Se você aceita Jesus como seu Salvador, se você quer Jesus habitando na sua vida, decida-se pelo batismo, né? E solenemente renuncie às coisas do mundo e seja aceito na família de Deus. Como é linda a palavra de Deus, né? Que nos leva a esse entendimento, né? A essa compreensão de como nós somos aceitos na família de Deus. Como foi no passado e como é hoje, para nós hoje, depois que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou. Como é que nós podemos continuar sendo aceitos na família de Deus? Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Amanhã é quarta-feira. O tópico 4 diz promessas cumpridas pela fé. Amém? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá.